E aí, pessoal, boa tarde. Estamos de volta com a quinta edição do Turing Day, evento organizado pela Tempest há 5 anos, com a ideia de nos aproximarmos de estudantes, profissionais e simpatizantes da área, através do compartilhamento de conhecimento de maneira fácil e acessível e gratuita para todas as pessoas, através da internet, através de computadores que, se não fosse o Alan Turing, nós não estaríamos aqui neste ambiente, utilizando este computador para transmitir este evento para o Brasil todo. Tá? Então, a gente está aqui graças a ele. E aí, nesta tarde, vamos contar com Manuela César, João Lucas, Jéssica Borges e Bruno Rampazzo. Vão trazer muita excelência técnica nos conteúdos que eles vão trazer aqui para vocês. Tá? Então, vamos lá, vamos começar a programação da tarde com Manuela César, que vai conduzir uma palestra sobre heurísticas da usabilidade, os princípios por trás de sistemas que realmente funcionam. Manu, seja bem-vinda, o palco é seu. Fica à vontade. Olá, pessoal, boa tarde. Conseguem me ouvir bem? Estou compartilhando minha tela. Conseguem visualizar e me escutar bem, Grazi? Tudo certinho? Certinho, Manu. Perfeito. Então, boa tarde, pessoal. Que bom estar aqui com vocês durante o Turing Day. É uma honra e uma responsabilidade imensa. Então, eu quero aproveitar que Jéssica acabou na reunião na última palestra da manhã, trazendo uma visão super rica sobre usabilidade. Então, ela falou sobre o que significa na prática, como equilibrar com segurança, o trade-off entre usabilidade e segurança, para continuar essa conversa, focando em um método que ajuda muito quando a gente precisa analisar e melhorar a usabilidade de um sistema. Eu estou falando das heurísticas de usabilidade de Nielsen, que aqui já dando um contexto, são o conjunto de princípios que ajudam a identificar o que está funcionando ou não numa interface. Elas são diretas, aplicáveis e servem como uma espécie de termômetro da experiência do usuário. A gente vai explorar um pouquinho como elas funcionam e o como usar no dia a dia de quem projeta, desenvolve, testa ou está, de alguma maneira, incluído no processo de criação de produtos digitais. Antes de irmos para o assunto, eu vou me apresentar bem rapidamente. Olá, eu sou Manu, eu sou designer de produtos na equipe de engenharia da Tempest. E assim como Jéssica, eu fui picada pelo bichinho da curiosidade. No meu caso, eu sempre fui muito fascinada em entender o porquê das coisas. Então, trazendo para o design, por exemplo, o porquê as pessoas preferem o app A ao app B, como esses sistemas são projetados e quais são as estratégias por trás deles, por exemplo. E aí, para começar essa conversa sobre heurística, eu gostaria de trazer uma provocação. Você já se deparou com algum site ou aplicativo em que não fazia ideia do que fazer? Parece que foi feito para te confundir, te frustrar. Vocês podem, eu não estou vendo o chat, mas vocês podem aí dizer se já foram impactados por esse tipo de sistema. E aí, vou trazer um exemplo. Vamos dizer que eu quero me matricular em um curso na Escola de Artes de Yale. Eu pesquiso no Google e caio nesse site. Minha primeira impressão é desconfiar. Nossa, será que eu realmente estou no site da Escola de Artes de Yale? Aí eu vejo todos os certificados, vejo se realmente está ali certinho o HTTPS, tudo, e realmente estou no site certo. E aí, percebendo que estou, minhas próximas perguntas eu quero me matricular. Para onde eu vou aqui? Onde eu vejo o conteúdo dos cursos? Onde eu vejo quais são os horários? Eu olho para esse site e eu crio mais perguntas do que respondo. Percebem quantas fricções, e por fricção aqui a gente está dizendo problemas de entendimento que já rolaram em tão pouco tempo, com questões que vão desde a segurança do site até a usabilidade. Outro exemplo, por acaso, agora eu sou um setor de compras de um hospital. Quero fazer pesquisa de um raio-x. Eu entro no site do fornecedor. Cadê os produtos? Fotos. Será que eu estou no site certo? Será que é seguro eu pesquisar nesse site?
Então, quando a gente se depara com a interface confusa, a primeira reação, às vezes, é culpar a gente mesmo. Então, nossa, será que sou eu que não entendi? Tem alguma coisa errada com a minha compreensão? Me falta algum vocabulário digital? Mas não. Infelizmente, na maioria das vezes, ou felizmente, o erro não está no usuário. O problema está no design, que falhou em guiar, em comunicar e em ser óbvio. E é exatamente aí que entram as heurísticas. Esses princípios que foram criados para evitar esse tipo de frustração. E aí, trazendo um pouquinho do contexto e do significado da palavra heurística, porque eu sei que é uma palavra que não está tanto no nosso dia a dia, vem do grego e significa o ato de descobrir ou resolver problemas. A heurística, enquanto metodologia, é basicamente um guia que são atalhos mentais para avaliar se uma interface faz sentido para o usuário. Então, Jéssica, na palestra, falou, né? Precisa fazer sentido, precisa ser possível de utilizar. Tinham aquelas regrinhas da interface, da usabilidade. Então, as heurísticas buscam avaliar se essa interface faz sentido. Elas funcionam como um guia para que os produtos sejam mais intuitivos, agradáveis e eficientes. E aqui eu gostaria de falar que não é uma receita de bolo. Então, não é faça isso, depois faça isso, mas é mais como umas boas práticas que funcionam muito bem na maioria dos casos. Essas heurísticas foram criadas por Jacob Nielsen em 1994 e é um dos maiores nomes da área de experiência e usabilidade. A ideia dele era ajudar qualquer pessoa a identificar e corrigir problemas de experiência de usuário, mesmo sem fazer testes com usuários de imediato. A gente sabe que às vezes pode ser complexo chegar no usuário final, no nosso cliente. Então, se a gente quiser empatizar e entender um pouco mais a dor dele, como está a navegação no sistema que a gente está propondo, as heurísticas podem ser uma boa ferramenta, uma boa metodologia para que a gente consiga entender como é que esse produto está funcionando no mundo real. E aí, o porquê a gente falar de heurística na segurança? Porque a gente está trazendo hoje no Turing Day. Então, Jéssica falou muito bem, mas eu gostaria de reforçar que segurança não é só tecnologia. Segurança também é percepção. Um sistema pode ser super seguro por trás, mas se a interface confunde, omite informações ou leva o usuário a erros, ele se torna vulnerável. Os usuários não vão querer estar naquele sistema. Os usuários vão qualquer coisa entender como dificuldade, erro. E é aí que entram as heurísticas. Elas não falam diretamente de segurança, mas nos ajudam a criar interfaces que evitam riscos e aumentam a confiança. Interfaces que orientam, informam e respeitam o usuário são mais seguras por natureza. E as heurísticas aí são um ponto de partida para isso. E também gostaria de reforçar que heurística não é só coisa de designer. Todos no time podem e devem aplicar essas heurísticas. Devs podem prever erros, redatores, pessoas que trabalham ali com redação para usabilidade, podem tornar o sistema mais humano, QAs podem testar mais além do funciona ou não funciona. Quanto mais integrado, e aqui tanto o time quanto o produto, melhor vai ser a experiência no final. E aí, vamos falar sobre essas heurísticas. Lembrando que são 10, e eu vou passar por cada uma trazendo tanto a definição quanto alguns exemplos práticos. A primeira heurística é sobre manter o usuário informado. Então, a primeira heurística é a visibilidade do status do sistema. O sistema precisa deixar claro o que está acontecendo, especialmente em ações delicadas como login, envio de dados ou mudanças de permissão. Um simples processando ou sem atualizada com sucesso já reduz a ansiedade e aumenta a confiança do usuário. O silêncio da interface pode e gera muitas vezes dúvida, e dúvida vira desconfiança. Isso é uma coisa que a gente quer evitar no mundo que gera cada vez mais desconfiança, é trazer esse sentimento que é super negativo para o usuário. A segunda heurística é correspondência entre o sistema e o mundo real. Aqui, a ideia é que a interface fale com o usuário usando uma língua que ele reconhece. Vale evitar
termos técnicos desnecessários e preferir expressões mais próximas do cotidiano de quem usa o sistema. Um exemplo aqui é, eu sou designer e eu tenho um vício de linguagem que é cliente, qualquer pessoa que interage na minha plataforma, na plataforma que eu faço, é usuário. E aí, quando eu estou, por exemplo, numa parte de permissionamento, e aí eu quero falar com o cliente, será que o usuário é como esse cliente chama as pessoas que utilizam essa plataforma? Ou ele chama de clientes? Ou ele chama de perfis? É importante que a gente entenda quais são os nossos vícios de linguagem, os nossos vícios de programação, para evitar que isso passe para o produto final. A ideia aqui é deixar o usuário, a pessoa que vai utilizar esse sistema, como no centro das nossas decisões. E aqui uma dica boa é, sempre que possível, pense como você explicaria aquela tela para alguém completamente de fora da área, ou alguém que não entende ali o que é que está acontecendo naquela tela. Sabe aquela coisa de, me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos? É um pouco essa ideia. A próxima heurística é controle e liberdade do usuário. Então, usuários frequentemente escolhem funções por engano e precisam de uma saída de emergência. Ele deve poder cancelar ações perigosas, como enviar dados sensíveis ou reverter permissões dadas. Essa heurística nos lembra da importância de dar autonomia ao usuário. E eu sei que, mais uma vez, trazendo Jéssica para esse contexto, ela falou sobre o trade-off, né? Entre dar autonomia e dar segurança, que às vezes essas coisas podem ser um pouco dissonantes, mas é muito importante que a gente entenda, dentro do contexto do produto, como a gente pode dar autonomia para esse usuário e dar as saídas de emergência. Então, vamos dar liberdade para esse usuário para desfazer, editar ou cancelar alguma ação que seja necessário. Isso vai transmitir para ele respeito e segurança, que a plataforma, sistema, app realmente se importa com ele. A ideia é buscar criar caminhos para que ele possa voltar atrás, cancelar ou corrigir ações com facilidade. A próxima heurística é consistência e padrões. Quando a interface é consistente, ela se torna mais previsível e, com isso, mais fácil de usar. A gente vive num mundo que é cada vez mais, tem mais contextos para a gente entender, cada vez mais interfaces, mais softwares, hardwares, então é smartwatch, é smartphone, smart TV, todos os smarts possíveis e imagináveis. E a consistência é exatamente a chave para, mesmo em ferramentas, meios diferentes, o usuário consiga prever minimamente o que é que vai acontecer a seguir. O ser humano precisa dessa previsibilidade para sentir segurança. É muito ansioso para qualquer usuário entrar no sistema sem saber o que é que ele pode esperar daquele sistema, o que é que está acontecendo, e aqui a gente percebe que as heurísticas se comunicam e se conectam muito. Então, a ideia é, vamos tentar manter padrões visuais e funcionais, tanto dentro do sistema, quanto em relação ao que já é comum em outras ferramentas. Então, aqui uma dica é Design System. Então, Design System é basicamente um conjunto de padrões reutilizáveis que incluem, por exemplo, componentes visuais, estilos, regras de uso, comportamento, documentação e boas práticas. E é feito para o sistema. Aqui a dica é como uma gramática visual e funcional de um produto. Ele garante que designers, desenvolvedores e todo o time falem a mesma linguagem visual e interativa, reduzindo a curva de aprendizagem do usuário e aumentando a confiança do sistema. Então, uma das ferramentas que a gente pode usar para manter a consistência e os padrões é o Design System. Quanto mais o Design System estiver alimentado e alinhado e todos do time fizerem uso dele, mais consistente a gente vai ter uma ferramenta internamente
quanto externamente. Então, quais são os padrões que hoje estão no mercado? Tem alguma coisa que o nosso produto talvez esteja defasado? O Design System ajuda a, basicamente, condensar todas as informações necessárias para que seja mais fácil também ter essa visualização posteriormente. Então, usem Design System e adaptem ele para a necessidade do produto. A próxima heurística é prevenção de erros. Então, em vez de deixar que o usuário cometa o erro para depois mostrar uma mensagem, vale a pena pensar em formas de evitar que esse erro aconteça. E aqui, mais uma vez, a gente quer evitar a frustração do usuário. Quantas vezes você entrou no sistema, digitou a senha, o botão de confirmar estava ali habilitado, você clica e aí vem a mensagem. Não foi possível porque a senha tem X, precisa de X caracteres e você digitou menos. Poxa, se você já sabe a quantidade mínima, vamos primeiro mostrar isso para o usuário. Então, olha, a senha precisa ter 5 caracteres ou mais. E deixar o botão desabilitado até que ele consiga, até que ele preencha esses 5 caracteres e consiga validar. Pequenas prevenções economizam grandes frustrações. A próxima é reconhecimento em vez de memorização. Então, nossa memória de curto prazo é limitada e disputada. Por isso, quanto menos o sistema exigir que o usuário memorize, melhor. A gente pode buscar oferecer opções visíveis, sugestões, históricos, preenchimentos automáticos. Menos esforço de memória garante mais fluidez na experiência. E um exemplo aqui é, por exemplo, o disquete que aparece de ícone de salvar. Eu aposto que tem muita gente que nunca nem viu um disquete pessoalmente, tocou no disquete. E nem sabe o que é disquete, mas toda vez que vê o ícone, sabe que aquele ícone é de salvar. Porque já é algo que é tão usado no mercado que virou um padrão não dito. Quando a gente quer falar de salvar, a gente fala de disquete. Manu, eu posso colocar uma setinha, criar um ícone novo para salvar? Pode, mas você tem que avaliar se vale a pena causar essa fricção entre o usuário ter que aprender algo novo, ao invés de usar algo que ele já sabe, já é intuitivo, e ele não vai precisar aprender mais nada na ferramenta. Toda ferramenta, o usuário do sistema vai precisar aprender algo. Mas aí a ideia é como a gente prioriza e como a gente faz essa experiência ser o mais fluida possível. A próxima heurística é flexibilidade e eficiência de uso. Então, cada pessoa usa um sistema de um jeito diferente. Algumas estão lá pela primeira vez, e essa primeira vez importa bastante, porque é um dos pontos decisivos para o usuário entender se ele gostou ou não da aplicação. Outras usam todos os dias, 365 dias no ano. Vale a pena considerar formas de atender bem esses dois públicos, com atalhos e caminhos rápidos para quem já conhece e orientações claras para quem está começando. Então, um bom exemplo aqui é o copiar e colar do Word. Você pode clicar numa palavra, clicar com o botão direito, clicar em copiar, ir para outra parte, clicar novamente no botão direito, clicar em colar. É ótimo porque você vai ter as labels ali, então você vai saber o que é que você está fazendo naquela ação. Você sabe que clicar no direito abre uma parte de ações, massa. Mas o usuário que está ali todo dia sabe que ele pode muito bem botar Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o sistema dá duas formas diferentes de usuários com perfis diferentes interagirem e alcançarem o mesmo objetivo. E pode ser que esse usuário que ali ainda precisa das labels evolua para um que Ctrl+C, Ctrl+V. A ideia é oferecer um caminho que seja o mais rápido e fluido possível, que ele nem perceba que aprendeu, porque eu acho que essa é a grande questão de um bom design.
é que o usuário não sinta que está sendo ensinado o tempo todo, mas que o design é tão fluido, o sistema é tão fluido, que ele consiga todo dia indo aprendendo algo novo e fazendo com que aquela plataforma, sistema, seja cada vez mais importante e útil para ele. A próxima heurística, e aí eu sei, pessoal, que eu estou aqui falando, mas no final a gente vai, mais uma vez, revisar elas, é estética e design minimalista. Então, sei que minimalista, clean, está bem na moda ultimamente, todo mundo quer um design minimalista, um design efetivo, mas essa é uma heurística que basicamente fala que quando a interface tem elementos demais, tudo compete pela atenção do usuário. Isso pode atrapalhar o foco. E, mais uma vez, a gente está num mundo que tudo compete pela atenção. A gente tem uma geração que não consegue mais focar objetivamente em um ponto, tem sempre que estar ali com alguma coisa acontecendo. Então, a pergunta que fica é: como a gente pode simplificar, reduzir o que é excessivo e criar uma boa hierarquia visual que ainda deixe o sistema interessante? Uma boa prática é sempre perguntar o que realmente precisa estar aqui. E aí uma questão é o porquê dessa heurística existir. No design e também na educação, a gente tem um conceito de carga cognitiva. E aí, uma pergunta: vocês acham que um adulto toma quantas decisões por dia? Aí a gente está falando das menores, que é o que é que eu vou comer no café da manhã, as maiores, que é se eu aceito aquele trabalho ou não. Quantas decisões vocês acham? Estima-se que um adulto tome cerca de 35 mil decisões por dia. E esse número inclui tanto decisões conscientes, quanto decisões automáticas, subconscientes, muitas vezes baseadas em hábitos ou vieses. 35 mil decisões, pessoal. Se o sistema, plataforma, ou app, produto de maneira geral, que a gente está criando, obriga o usuário a tomar mais ações que para ele são consideradas desnecessárias, ele adiciona um esforço mental e pode fazer com que o usuário se sinta desmotivado de continuar lá. Quantas vezes a gente parou numa plataforma de streaming e ficou, o que é que eu vou assistir agora? E até desejou voltar para TV a cabo, porque aí você assistiu o que tinha na TV. Você não precisava ali pensar, era aquilo, a decisão estava tomada por você. Muitas vezes, por a gente ter tanto esforço mental diário, a gente quer algo que facilite, e aqui eu falo a gente como indivíduo, a gente quer algo que facilite o nosso dia a dia. Então, se a sua ideia de projeto busca isso, facilitar a vida do usuário, simplificar alguma atividade que ele precisa fazer no dia a dia, é muito importante que se leve em consideração que a hierarquia desse produto precisa ser muito bem definida. A estética e o design precisam ser muito bem pensados em algo focando na necessidade. E a gente tem que simplificar o máximo possível a escolha do usuário. Aqui, por exemplo, a gente fala de dividir escolhas. Então, num processo de login, o usuário tem que escolher qual é o e-mail, qual é o username, qual é o plano que ele vai fazer. Eu poderia apresentar isso em uma página, então ele precisaria colocar lá as 3 escolhas, ou eu posso diluir isso em diferentes páginas, que vai garantir para ele que ele não se sinta sobrecarregado e que ele vá tomando pequenas ações constantemente. É mais fácil fazer com que ele engaje em pequenas ações do que pedir muita coisa para ele de uma vez. Então, a carga cognitiva está intimamente ligada à memória de trabalho, que é a memória que a gente usa diariamente, que é a capacidade de manter e manipular informações em tempo real. Se a carga cognitiva for muito alta, a memória de trabalho pode ser sobrecarregada, dificultando a aprendizagem e o desempenho. Então, se o seu produto, por exemplo,
muito disruptivo, é muito importante entender até que ponto essa disruptividade pode ir e em que ponto a gente tem que simplificar a vida dele. Tomar, às vezes, algumas ações para ele, para que ele não precise se preocupar com essas questões. E aí, a próxima heurística é ajudar usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros. Então, quando um erro acontece, o que mais ajuda é uma mensagem clara, gentil e orientada. Então, em vez de códigos genéricos ou mensagens válidas, vale explicar o que deu errado e o que o usuário pode fazer para resolver. Se a gente não conseguir prevenir o erro, que é uma das heurísticas, e tudo bem, a gente não vai conseguir prevenir todos os erros de uma plataforma. A gente precisa oferecer uma mensagem muito clara para o usuário. Então, qual é o erro que foi encontrado? Traduzir este erro. Então, o que é erro que é 404? É que a página que você pesquisou não foi encontrada. E aí, também contextualizar o usuário. Então, não conseguimos encontrar a página que você está procurando, pois ela pode ter sido removida, excluída ou movida. E, se possível, trazer um CTA. Então, o que é que o usuário pode fazer para se recuperar deste erro? Vai ser voltar para a página inicial? Vai ser recarregar a página? Ou não tem ação nenhuma? Se não tem ação nenhuma, buscar trazer para o usuário que esse não é um comportamento esperado, que está sendo analisado e que a gente busca tornar a experiência dele boa o suficiente para que esses erros não aconteçam mais. A gente se depara com erros diariamente e tem diversas formas. Tem sistemas, por exemplo, que vão para o lado mais cômico. Então, fazem trocadilhos, usam GIFs animados, porque é para também trazer uma leveza nesse momento de fricção, porque ninguém espera entrar no sistema e encontrar erro. E uma das maneiras de você trazer leveza, empatizar com aquele usuário, é trazer algo ali que vai, pelo menos, despertar um sorriso nele. Outros sistemas vão para a parte realmente mais técnica. Sistemas que são muito técnicos, muito usados por um grupo específico, vai buscar ser mais objetivo. E aqui eu acho que o ponto principal é conhecer o seu usuário. É muito importante conhecer quem é a pessoa que utiliza o sistema para, não só aqui, mas em todos os momentos, oferecer uma experiência que realmente faça sentido para aquele usuário. Então, é um público jovem que é cronicamente online e se comunica por meme. No nosso erro, a gente vai colocar a Nazaré Confusa. Massa. Você trouxe empatia, você quebrou um momento que poderia ser confuso. Muito cuidado com o copyright. Aqui foi apenas um exemplo. Mas, nesse caso, é muito importante que a gente conheça o público e busque trazer experiências que são interessantes e que, mesmo quando fogem do que foi esperado, ainda agregam ali algum valor. Porque, como ser humano, a gente é mais suscetível, a gente sofre mais com a perda do que se alegra com o ganho. Então, quando algo ocorre que não foi esperado, a gente sente muito aquilo. Tem uma questão de viés cognitivo, que é o usuário sente muito mais quando algo foi tirado dele, quando algo aconteceu que ele não esperava. Então, é muito importante para que a gente olhe esses cenários como uma oportunidade de aliviar esses momentos de fricção, aliviar um momento que pode ser decisivo para a experiência do usuário e trazer uma experiência que é coesa do início ao fim. Então, uma dica é escreva mensagens como se você fosse o suporte, mas que estivesse explicando para uma pessoa que não entende nada. Então, quanto
mais objetiva. Então, mensagens muito longas tendem a ser mais complexas de serem entendidas. Quanto mais objetiva, com empatia e calma, melhor. E, por fim, a gente tem a última heurística, que é ajuda e documentação. E mesmo sistemas muito bem projetados podem gerar dúvidas, e está tudo bem. A gente precisa ter um espaço para trabalhar com essas dúvidas. Então, o ideal é que o usuário consiga encontrar de maneira fácil e contextualizada a ajuda que ele precisa para questões específicas. Então, tooltips, explicações curtas, links diretos podem ser muito eficazes e muito mais eficazes do que manuais muito longos. E aqui é muito interessante falar sobre contexto, porque o exemplo que eu trouxe de um aplicativo que ele tem ações específicas. Então, para deletar, é um drag and drop para ele conseguir deletar. Para dar zoom, é a ferramenta de pinça. E aí, ele explica através de animações como o usuário pode fazer essa ação e o que é que essa ação significa. A ideia é algo muito rápido, que ele vê contextualmente, então aqui é assim que você entra no app, e que ele entende de uma forma contextualizada. Então, logo depois daqui, ele pode finalizar e usar essas ações. Porque uma das coisas que a gente entende em aprendizagem é que o quanto mais rápido a gente colocar em prática o que a gente aprendeu, mais efetivo vai ser o aprendizado. Então, a ideia é tentar contextualizar o máximo possível a ajuda e documentação para que se torne uma experiência fluida, para que o usuário aprenda sem sentir que está aprendendo e consiga replicar isso de maneira tranquila e fluida na plataforma ou sistema. Então, vamos buscar tornar a informação acessível sem interromper a experiência. Vamos olhar com atenção para a parte de FAQ, de documentação, e também, conhecendo o usuário, entender quais são os principais pontos de dúvida. E aqui entra uma conexão que é, se existe muita dúvida sobre um aspecto específico, só a documentação ajuda ou é preciso rever esse aspecto totalmente? Então, se existe um botão que todo mundo acessa o FAQ para entender o que é aquele botão, beleza, massa que existe a documentação e que as pessoas estão conseguindo acessar de maneira rápida, mas será que só a documentação é suficiente ou a gente precisa fazer uma análise heurística desse botão e mudar de alguma forma a experiência? Passei rapidinho pelas 10 heurísticas, mas aí eu gostaria de recapitular, porque é importante a gente entender como elas funcionam de maneira conjunta, né? Então, a gente tem a primeira, que é a visibilidade do status do sistema. Então, o sistema deve sempre manter o usuário informado sobre o que está acontecendo. A segunda é correspondência com o mundo real. Então, vamos usar uma linguagem familiar ao usuário e conceitos próximos da realidade dele. A terceira é controle e liberdade do usuário. Então, vamos permitir que ele desfaça, cancele ou corrija ações facilmente. A quarta é consistência e padrões. Então, vamos manter a uniformidade no uso dos termos, elementos e comportamentos. Se a gente usa conta em uma área, a gente vai usar conta em todas as outras áreas. A gente não vai chamar conta de login, de perfil, é conta. Vamos buscar deixar essa coesão dos mínimos elementos até os maiores. A gente tem a prevenção de erros, que é vamos evitar que erros aconteçam, em vez de apenas reagir a eles. Evitar a frustração no usuário. A próxima é o reconhecimento em vez de uma memorização. Então, vamos mostrar todas as opções visíveis para reduzir a carga de memória do usuário. Se ele consegue fazer 5 ações, vamos mostrar essas 5 ações e vamos deixar elas claras o suficiente para que ele saiba o que é que vai resultar de cada ação.
Na flexibilidade e eficiência de uso, vamos atender tanto usuários iniciantes quanto experientes com caminhos personalizados. Então, é a história do Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos entender quais são os perfis dos nossos usuários e como é que a gente pode oferecer um sistema que funcione bem para todos os perfis. Vamos manter a estética do nosso produto minimalista, eliminando o excesso e destacando apenas o que é realmente relevante. E essa é a heurística de estética e design minimalista. A penúltima é: vamos ajudar a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros. Então, fornecendo uma mensagem de erro clara, úteis e orientadas para a solução. Esse orientadas para a solução é muito importante porque quando a gente encontra um problema, a gente quer a solução. E tratando, por exemplo, de usuários que não conseguem debugar, não conseguem ali saber o que fazer, vamos deixar muito claro para ele qual é a próxima ação que pode ajudar naquele momento. E a última é ajuda e documentação. Vamos oferecer um suporte acessível e contextual quando o usuário precisar e da maneira que o usuário precise. Essas são as 10 heurísticas. E aqui, mais uma vez, elas não falam sobre segurança. Até podem falar ali, se a gente for para prevenção de erros, controle de liberdade do usuário. Mas garantir que elas funcionem trazem, primeiro, um aspecto de segurança que é muito importante. Então, o usuário vai se sentir seguro que o sistema é consistente, por exemplo, ele vai conseguir fazer ações porque ele consegue reconhecer ao invés de memorizar. As heurísticas ajudam na percepção de segurança de uma forma geral. E eu quero lembrar mais uma vez que elas não são leis fixas, elas são princípios adaptáveis. Então, elas funcionam como bússolas, não como mapas. É muito importante a gente entender o contexto do nosso produto. Então, como eu posso aplicar essas 10 heurísticas no contexto que o meu produto está inserido ali? Precisamos aplicá-las com sensibilidade ao contexto, aos desafios específicos do projeto e às novas oportunidades tecnológicas. E aí, quando eu falo de oportunidade tecnológica, a gente tem a inteligência artificial. A gente sabe que a tecnologia evoluiu e as heurísticas continuam relevantes, mesmo sendo algo feito nos anos 90, mas elas precisaram ser adaptadas. A gente tem um cenário que a inteligência artificial está cada vez mais inserida nos contextos de produtos. Então, uma pergunta é como a IA e o design responsivo afetam as heurísticas? Hoje a gente tem interfaces moldadas por IA que mudam de acordo com o comportamento do usuário, desafiando, por exemplo, a ideia de consistência. A gente tem a força do design responsivo e a gente precisa garantir boas práticas em qualquer tela, do smartwatch à TV. Então, eu trouxe alguns exemplos de como a gente poderia, por exemplo, falar de heurísticas em alguns contextos de IA. Então, na personalização, sistemas adaptativos precisam equilibrar personalização com previsibilidade. A heurística de consistência é desafiada quando a interface muda de acordo com o comportamento do usuário. A gente tem hoje muitos apps que funcionam no smartwatch e no smartphone. E aí a pergunta é: como a gente faz com que a experiência seja coesa e fluida nesses dois meios que são tão diferentes? E aí é que o estudo das heurísticas e do seu produto pode ajudar a entender, tá bom, mas o porquê o meu usuário entra nesse app? Qual é o valor principal? Como eu faço para adaptar a experiência para o contexto e para a ferramenta que ele está usando nesse momento? A questão do design responsivo. O princípio da visibilidade do status do sistema e controle e liberdade do usuário precisa ser garantido em telas de todos os tamanhos, do smartwatch à Smart TV. A gente hoje não consegue desenvolver para 1920 e 1080. A gente tem que pensar em toda a questão de em que meios o meu usuário está usando aquele produto e como é que eu posso garantir que o sistema seja previsível, coeso, evite erros e funcione em todas essas ferramentas. E a gente tem também as interfaces conversacionais. Então,
chatbots, voice UIs, realidade aumentada. A gente tem uma nova forma de interagir. Antes, tudo era no celular ou computador, mas agora a gente tem muitas interfaces conversacionais em que para eu pedir uma música é só eu falar assistente de voz, por favor, toque X. E aí a pergunta é, como eu faço para ter um feedback claro e que ajude o usuário nesses cenários também? E aí entra realmente a questão de vamos pensar com o contexto como a gente pode oferecer a melhor experiência para o usuário naquele momento. E eu gostaria de trazer uma última provocação, que é, você já tentou cancelar uma assinatura e parecia que o sistema estava lutando contra você? Você não sabia se tinha mais um passo ou 20, se você estava no caminho certo, se você ia para algum lugar ou você deveria ir para outro. Ou você está no seu celular e aí aparece um ad e o botão de cancelar é do tamanho de um grão de areia. E ainda assim, quando você clica no botão de cancelar, você vai para outra tela ou vai para outro site. É redirecionado automaticamente para outro site. Ou o clássico botão de X, que não fecha nada, só te joga para uma nova promoção, que aí você não consegue sair dela. É uma experiência muito frustrante, né? Para mim, assim, tá no meu top 3 de coisas que me fazem desistir de qualquer aplicação ou site. Se eu vejo que ele tem essa questão, eu corro. A questão é, isso não é descuido. Algumas vezes é intencional. A gente chama isso de padrões obscuros, que são basicamente decisões de design pensadas para manipular o usuário a tomar decisões que podem favorecer a empresa, mas que muitas vezes prejudicam quem está usando o sistema. Então, é basicamente a ideia de eu vou fazer o que é melhor para a empresa e não vou ligar para quem está usando. E eu trouxe esse conceito porque é basicamente uma forma de que algumas empresas usam as heurísticas para o lado negro da força. Pegam tudo sobre, vamos dar um feedback para o usuário, vamos ter previsibilidade, e fazem o oposto, a fim de favorecer questões ali internas. E é por isso que as heurísticas são tão importantes, e aqui também falando de segurança. Elas não só servem para deixar a interface bonita ou funcional, elas são ferramentas éticas que ajudam a gente a construir experiências transparentes, justas e respeitosas com os nossos usuários. Então, é importante a gente entender o que são esses padrões, entender que não é descuido e é intencional para que a gente consiga buscar fugir deles, mas que também existem ferramentas e metodologias como a heurística que podem ajudar a gente a evitar, e aí, de maneira descuidada, eu percebi que o meu botão de cancelar não está tão interessante o tamanho. Eu quero ser respeitoso com o meu usuário, eu vou deixar ele no tamanho justo, e se ele clicar em cancelar, eu vou cancelar aquela ação e não enviar ele para um fluxo que ele não quer. As heurísticas são essas ferramentas aí de luta contra os padrões obscuros. E aí você vai me perguntar, Manu, entendi as 10, como é que eu vou usar isso no meu dia a dia? Uma dica é, você pode usar como um checklist. Então, quando estiver revisando um protótipo, uma funcionalidade, um copy, ou até testando um sistema, pensa nessas 10 dicas, dessas 10 regras, dessas 10 heurísticas. Anota, ou não, vou só pensar aqui se está seguindo, e busca analisar se o sistema que você está vendo no momento atende essas heurísticas, se faz sentido. Elas vão ajudar a levantar questões que talvez ninguém tenha percebido e melhorar cada vez mais a experiência do usuário. E aí, para finalizar, queria mais uma vez falar que o interface segura é aquela que guia, informa e protege, sem deixar o usuário no escuro. No final de contas, segurança é clareza, é confiança e é deixar o usuário no controle. Uma interface segura é aquela que guia, informa e protege o usuário, sem deixar ele no escuro. E é isso. Vamos para o momento das perguntas.
Espera aí que deu um delay aqui, Manu. Pronto. Então, Manu, temos duas perguntas. Primeiro, de Mauro Silva. Quais seriam os indicadores e métricas que tipicamente são observadas para acompanhar o resultado na adesão e uso de um produto? Um sistema web B2B. Exemplo, um sistema web B2B. Perfeito. Então, depende muito do contexto. Para, por exemplo, adesão, pode ser os usuários que entraram naquele sistema num X período de tempo e de ali retenção pode ser depois disso quantos usuários retornaram. E aí também entra uma parte mais ali qualitativa, que é ver, por exemplo, se os usuários estão se mantendo muito tempo na plataforma, se está, por exemplo, tendo muito rage click, o usuário parece confuso na navegação. Então, depende muito do contexto, mas normalmente tem essa questão de quantos usuários entraram na plataforma, quantos se mantiveram, como está a navegação, se eles entram todo dia ou se é uma vez na semana. Então, é isso. Show, tem mais uma, tá? Ó, o conceito de mobile first, conceito aplicado em projetos web, onde o foco inicial da arquitetura de desenvolvimento é direcionado aos dispositivos móveis, se aplica muito aos produtos de cibersegurança da Tempest? Boa pergunta. Como os produtos de cibersegurança normalmente envolvem muitas questões de confiabilidade de sistema e de, por exemplo, permissionamento, a máquina que a pessoa está. Quando a gente fala de mobile first, a gente está falando muito de dar acessibilidade para o usuário em qualquer lugar, em qualquer contexto. E aí entra o que Jéssica falou do trade-off. Muitas vezes a gente tem que focar mais em desktop ainda, porque tem as limitações de segurança. Mas é um conceito que é super interessante e é algo que pode ser estudado aí para como a gente pode tornar mais acessível, mesmo com esse trade-off entre segurança e a experiência mobile. Show, Manu.